até a distância. É uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial. Olá pessoal, estamos de volta para mais uma videoaula, dando continuidade a mais uma videoaula, sobre recuperação de pastagem. E hoje nós vamos abordar o tema como identificar os graus da degradação das pastagens, tá certo? Vamos lá. A degradação da pastagem é um processo de declínio de produtividade que é ameaçada com o tempo, falta de manejo, falta de reposição de nutrientes e entre outros. E o nível da degradação da pastagem tende a aumentar caso nenhuma medida de recuperação seja aplicada. Normalmente, quando mais avançada estiver o grau da degradação da pastagem, mais difícil e mais cara e demorada será a sua recuperação. Ou seja, a degradação da pastagem ela é dividida em níveis. Cada nível tem sua recuperação. E dentro da recuperação tem lá os seus custos. Então, assim, nesse sentido, devemos saber quais os critérios para avaliar o grau da degradação. E dentro desse critério, nós vamos abordar aqui o grau 1. Grau 1 ou leve. O grau 1 ou leve das pastagens ainda produtiva é mais comum em algumas áreas de solo descoberto ou existência de plantas daninhas. Nesse grau, a rebrota do capim após o pastejo é lenta e a capacidade de suporte cai em 20% em relação à pastagem não degradada. Ou seja, no grau 1, a pastagem ela ainda existe, ela ainda tem uma boa recuperação, só que já existem solos ou pastagem descoberta naquela área. E isso é avaliado de acordo com o número de plantas, de acordo com a capacidade de brotação, de recuperação dessa pastagem. E quando isso acontece, nesse grau, sua capacidade de suporte cai 20%. Então isso faz com que 20% da pastagem ela se torne degradada. Como vocês podem ver na imagem, é uma pastagem em formação, só que vemos manchas ou lugares que a pastagem não foi ocupada totalmente. E isso faz com que plantas invasoras comecem a surgir. Então isso é no primeiro grau de identificação de pastagem, de degradação de pastagem. No grau 2, ou moderado, há o aumento da infestação de plantas daninhas ou no potencial de solo descoberto em relação ao nível 1. A sua capacidade de suporte cai de 30% a 50%. Então, como podemos ver aqui na imagem, a gente vê uma pastagem formada, mas o número de plantas daninhas já aumenta. Ou seja, a gente vê mais área descoberta em relação à pastagem formada, a pastagem não degradada. Então, no grau 2 já existem um número de plantas invasoras, de plantas daninhas muito maior. No grau 3, ou o forte, este grau possui as mesmas características do grau 2, que citamos anteriormente, somando-se o segmento de plantas invasoras de folhas largas e o início do processo erosivo, tanto pelo pisoteio do animal, como também pela maior exposição do solo em função da ausência de plantas forrageiras. E assim, a imagem a seguir vai demonstrar perfeitamente
Então, no grau 3, já é um grau de degradação mais elevado, né? Como citamos, o grau 3 é o grau forte da degradação. O número de plantas invasoras, né, de folha, principalmente de folha larga, ela se torna muito maior. Então, isso vai fazer com que a sua capacidade de suporte caia de 50% a 70% a 80%. E no grau 4? Ou grau 4 ou muito forte. Este grau possui as mesmas características do grau 3. Só que no grau 4 há predominância de plantas invasoras, em que de 80% a 90% do pasto a sua produção de forragem seja muito baixa ou quase inexistente, ou seja, as plantas invasoras, principalmente, como citamos no grau 3 de folha larga, elas se predominam em relação às forrageiras. A imagem aqui nos diz isso, nos diz que nós temos mais plantas invasoras, mais ervas daninhas do que a própria forragem. Isso vai fazer com que a sua capacidade de produção, a sua capacidade de suporte dos animais caia de 80% a 90%, ou seja, não vai existir alimento, não vai existir forragem suficiente para suprir a necessidade dos animais ali. Saber avaliar os graus da degradação da pastagem nos ajuda a definir as estratégias mais adequadas para ser recomendada. Então pessoal, devemos saber que pastagens de grau 1 e 2 podem ser recuperadas por simples estratégia como adubação, controle da lotação animal, capinas, a rotatividade de capinas e etc. Né? Manejo simples de se fazer, de se adotar. E já pensando, né, nas pastagens degradadas em grau 3 e 4, né, podem ser de difícil recuperação e assim será necessária a renovação da pastagem. Geralmente, pastagens degradadas avaliadas em grau 3 e 4, elas necessitam de tecnologia muito maior adotada e empregada pelo produtor para a sua renovação. Então, isso vai acabar elevando os custos. Então, é muito melhor identificar as pastagens enquanto elas estão no grau 1 e 2 do que deixar elas chegar nos graus 3 e 4. Olá pessoal, estamos de volta de novo aqui para continuar com a nossa videoaula sobre processos de recuperação de pastagem. Né? Inicialmente a gente começou com os processos de degradação, né? Depois viemos para as causas de degradação com o Jackson, depois Jackson falou numa outra aula sobre os graus de degradação e hoje agora nós vamos estar falando com vocês sobre os processos de recuperação de pastagem, certo? Então vamos lá. E o que mas como que faz para recuperar uma pastagem? Né? Como é que nós vamos recuperar essa pastagem, renovar, reformar uma pastagem? Né? Então vamos saber um pouco sobre esses processos, né? Como é que a gente deve fazer. Né? Primeiro, para recuperar a pastagem, né? Começando pela recuperação, caracteriza por reestabelecer, ou seja, recuperar, restabelecer a produção de forragem. Então, eu tenho minha pastagem, ela não está adequada, não está dando o resultado que eu quero para o meu rebanho, então eu vou ter que recuperar. Então, vou fazer um restabelecimento dessa forragem, né? da produção de forragem, né? Mantendo-se a mesma espécie ou cultivar. Então você pode manter a mesma espécie, né? Ou cultivar, como se chama, né? Então, falei de recuperar ou renovar, né? E aí a palavra renovar,
né, consiste em estabelecer, né, em restabelecer a produção da forragem, né, com a introdução de uma nova espécie a cultivar. Na recuperação, você mantém a espécie, né? Em renovar, você muda a espécie. Então, você está renovando, você não está mantendo a mesma coisa. Então, lá na recuperação, você mantém. Na renovação, você muda, né? Com a introdução de outra espécie, né? Substituindo aquela degradada e, claro, buscando uma que seja melhor e adaptável ao ambiente. Já na reforma, né, a gente falou da recuperação, renovação e reforma, né? Consiste em realizar correção, né, ou adotar tratos culturais após o estabelecimento da pastagem. Então você estabeleceu, restabeleceu, né? Então você pode estar também fazendo agora uma reforma, né? De forma a mantê-lo por maior período da exploração. Então, se eu quero manter mais, né, por um tempo essa minha área, então eu tenho que estar sempre fazendo uma reforma, que nada mais é do que o manejo que eu tenho que dar nessa. Então, recuperar um pasto, né, corresponde como eu disse, às práticas de manejo, né, que restaura tanto o vigor quanto a produtividade dessa pastagem. Então, uma coisa é vigor, outra coisa é produtividade, né? E como a degradação, sempre com adubação, desculpe, em vez de degradação, com adubação sempre baseada em análise de solo. Então, não é fazer do jeito que eu quero, do jeito que eu acho que deve. Como eu disse, eu lembro da primeira aula que falei que muitas vezes a gente quer fazer as coisas ao nosso modo. Só que existe, né, dados ou pesquisa que indicam que eu devo proceder de outra forma. Então, se tratando de recuperação, um dos pontos principais, ou seja, em qualquer cultivo que a gente ia fazendo, é ter a análise de solo. Porque essa análise é quem vai dizer quais são as necessidades, né, ou seja, quais são as deficiências e aonde eu devo corrigir e com o quê. Então, a análise de solo ela é primordial nesse processo de recuperação, né? Indica nos casos menores, né, nos graus, como o Jacques falou, 1 e 2, né, 3 e 4, o Jacques falou do grau 1, 2, 3 até o 4. Então, a recuperação é indicada nos casos de 1 e 2, né, com a redução da produtividade devido aos problemas que já foram tratados aqui, no caso de fertilidade, né, e ligeira infestação de plantas daninhas. E a renovação nada mais é do que a troca de uma espécie forrageira por outra. A gente já está aqui meio que repetindo, né, para ficar bem claro. Então a gente viu que aqui recuperação é uma coisa, renovação é outra, né? Então, qual é o objetivo da renovação? É substituir uma espécie ou um cultivar por outra espécie ou cultivar. A forrageira é daquela que melhor se adapta à região, ou seja, ao ambiente, ou seja, ao meu solo, né, as características do solo, certo? Que se adapta melhor às condições do clima, né, do manejo da propriedade. Então, eu creio que você que no dia a dia lida com isso, você tem já uma noção de qual é o melhor, né, a melhor cultivar, a melhor forrageira que se adapta à sua área. Então, baseado na análise do solo, você vai estar fazendo essa substituição, né? E na renovação também pode haver ou não a consociação de pastagem com outras espécies, né? É outra forma que você pode fazer. Então, nesse período que está renovando, você pode estar fazendo essa consociação, seja de culturas produtoras de grão ou seja de leguminosas, né? É muito, como eu disse, né, da propriedade, né, das características e do ambiente, ou seja, e da cultura que é comum na região. Já a reforma, né, a gente volta aqui detalhando um pouco, tem um custo de investimento mais elevado. Por que isso? Porque é um período mais longo do que a recuperação, né? Então a reforma como é que diz? Destruir o que foi feito. Então você tem algo que você já teve um custo e agora você vai destruir isso e implantar outras, né? Ou seja, reformar, né? Reformular o que já foi feito. Então, obviamente que o custo disso é mais alto, né?
Quando as plantas não conseguem fazer o fechamento da área, é necessário uma reforma. Jacques trouxe muito bem isso na aula anterior, né? Quando você tem uma área degradada, a tendência é o quê? Você tem áreas abertas, descobertas, onde favorece o aparecimento de ervas daninhas, digamos assim, né? Claro, são plantas naturais, que é do habitat dela, mas em se tratando de pastagem, a gente quer só a forragem, não quer outras espécies, né? Então, no caso, quando a gente faz quando aparece isso, está claro e evidente que é a necessidade da reforma, né? De recuperar essa área. E o tempo de recuperação será de 100 a 120 dias, por aí, mais ou menos isso. Pronto, né? Neste caso, agora que a gente já sabe, né, os processos que levam à degradação, as causas, os graus em que a pastagem está degradada, das técnicas para serem adotadas, sejam elas renovação, recuperação, reforma, então, ou seja, você precisa de seguir algumas recomendações, né, que são importantes nesse processo, né, e aí a gente vai destacar algumas. Primeiro, a escolha da espécie forrageira para a formação da pastagem. A gente disse que não é qualquer espécie que deve ser usada. Eu lembro que na aula anterior Jacques dava exemplos, de que o vizinho tem uma pastagem bonita, mas o meu solo aqui do lado é totalmente diferente. Então não sei se ele é adaptável àquela forragem que está ali. Logo, você tem que pensar nessa situação, né? Formação baseada no solo e no clima da região. Não é qualquer forragem que eu vou colocar. Então tem que ter propriedade disso, né? Segundo, já que a gente falou do solo, tem que pensar na correção do solo, né? Correção, adubação, né? E sempre é recomendada a realização da análise física e química do solo, né? Para saber que tipo de insumo deve ser aplicado. Então, uma coisa está ligada à outra. Então, não posso fazer uma reforma, né, ou uma recuperação sem eu ter essas informações. E a execução através de técnicas de preparo do solo, no caso a aração, a gradagem, né, a escolha das sementes e da semeadura, né, é outra coisa que a gente viu lá nas causas que intensificam a degradação. Uma delas é a forma inadequada desses tratos, certo? Então tem que prestar atenção a isso. Depois, o consórcio de culturas na formação de pastagem. É outra situação que pode estar sendo feita. E aí a integração de floresta e pecuária. Quando a gente fala de consórcio, a gente está pensando nessa situação aí, né, que tem crescido bastante no Brasil. O uso o uso alternativo, né, bastante eficiente da recuperação ou renovação indireta de pastagem e de manutenção da produtividade, certo? Que é o sistema de integração lavoura e pecuária. Então ele é muito importante também para a melhoria, né, da minha pastagem, né? Esse sistema ele é interessante, né, e permite o uso mais radical de insumos, né? Máquinas, né, mão de obra na propriedade, além de diversificar a produção do fluxo de caixa dos produtores. Então, você está, né, unindo uma coisa a outra. Você vai ter dois rendimentos diferentes, né? Controle de invasoras é outro ponto importantíssimo, né? As plantas invasoras, ela termina aqui propiciando aquilo que a gente já falava anteriormente, né? Ou seja, é fruto, ou não vou dizer propiciando, mas é fruto da degradação. Então, se eu tenho um solo degradado, eu não vou ter uma boa forragem e, consequentemente, essas plantas invasoras elas vão aparecer mais, certo? Principalmente as plantas de folhas largas, né? Já que você bateu muito bem nisso, né? Já que compete com os recursos, né? Então, se essas plantas de folha larga elas têm uma necessidade maior,
né, tanto de água, tanto de luz, como de nutrientes, né, e compete diretamente com as forragens, ou seja, a minha pastagem ela vai perder na competição para essas plantas. Né. Sem esquecer, né, o outro ponto importantíssimo, que é o controle de pragas, principalmente de formigas, né, e é de fundamental importância, né, o controle da cigarrinha também, adotar práticas, né, de espalhar armadilhas, iscas e controle natural, né, que isso ajuda bastante no processo de sustentabilidade, né, quando a água, em vez de você estar aplicando venenos, né, pesados, você tem controle naturais, que você está ajudando no controle, ou seja, na recuperação do seu solo. Né. Outra recomendação é a questão do manejo, né, desta pastagem. Né. A parte mais importante na recuperação, na reforma, enfim, de tudo que a gente disse é o manejo. Então não adianta eu ter altos custos numa recuperação, numa reforma, enfim, e não ter um manejo adequado, ou seja, já fiz, pronto. Então o manejo ele é algo fundamental, né? E no caso, essa atividade ela requer que se conheça a altura correta para a entrada do gado, né, no pasto. Eu lembro que Jacques também trouxe isso, né? Com a sua retirada para que não haja super pastejo, ou seja, você se deixa muito tempo, você termina compactando o solo, né? E consequentemente a perda da vigoridade da planta, né? Ficando sujeita às condições diversas. Então, quando a planta não está forte, ou seja, vigorosa, ela está suscetível ao ataque de pragas, enfim, né, perca de nutrientes, e aí o meu rebanho também vai estar, consequentemente, mal alimentado. Né. Outra técnica bastante utilizada no manejo da pastagem é a rotação de pastagem. Né. É redundante, mas é isso mesmo. Né. Uma técnica utilizada é a rotação de pastagem. Né. Pois é de fundamental importância para o desempenho ou desenvolvimento deste pasto. Né? Dentre as vantagens da rotação é a possibilidade de melhor aproveitamento da área total, né? E a maior produtividade dos animais. Então, vocês viram, né, como eu disse, aqui a gente finaliza a nossa aula. Encerramos aqui e a gente espera que vocês tenham gostado e repito, não adianta a gente fazer todo esse processo e não continuar tendo um manejo adequado, certo? Até a próxima. Até a distância. É uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.